Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Tudo certo? A gente já vai começar o nosso webinar. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Symbiox. Hoje com a presença especial do pessoal da DocSign. A gente vai bater um papo bem legal sobre assinatura eletrônica. E será um prazer aqui dividir esse espaço com o pessoal da DocuSign. Então, galera, vocês que estão entrando, então, por favor, essa é a primeira live que a gente faz no YouTube. E você que então ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal. Você vai ver vários conteúdos como esse que você está participando. A gente tem uma série de webinars já gravados. Enquanto a galera vai entrando, eu vou falar um pouquinho sobre o que você vai encontrar se você assinar o nosso canal. Nós gravamos um webinar falando sobre LGPD, então o webinar a gente gravou para falar quais são os impactos da LGPD, inclusive para responder uma pergunta muito importante. A LGPD, ela pode fechar sua empresa? Né? Engano nosso se pensar que por causa da prorrogação, a gente ainda tem muito tempo para se preparar. Então é muita coisa e se não acontecer, se não der certo, pode dar multas. Então você fica de olho lá, confere depois o nosso webinar sobre LGPD. Mas vamos lá, para a gente não perder mais tempo, vamos começar? Então, galera, mais uma vez, obrigado aí por vocês terem vindo, acompanhando o nosso webinar para falar sobre assinatura eletrônica. Um prazer tê-los aqui. E então eu quero apresentar a nossa convidada que vai nos dar uma aula aí sobre assinatura eletrônica. É um prazer recebê-la e eu vou pedir que ela dê um oi aí para todo mundo. Veridiana, dá um oi aí para a galera. Olá, Cristiano, boa tarde. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Diana Uchoa, gerente de novos negócios da DocSign. Show! Obrigado mais pelo ter aceito o convite, Veridiana. Vai ser muito legal bater esse papo aí contigo. Galera, então vamos lá. Antes de mais nada, para quem se destina este webinar? A nossa ideia aqui é conversar com você da área de negócios, você da área de tecnologia, que está preocupado em como assinar uns documentos estando à distância, principalmente com a pandemia. Nós sabemos aí da dificuldade de assinar um documento quando você não está presencialmente. Principalmente agora com a pandemia, como que a gente consegue resolver isso? Então a ideia é te mostrar como assinar um documento eletronicamente com validade jurídica, porque obviamente ninguém quer aí correr riscos, né? De correr riscos da assinatura eletrônica não ter validade para outra pessoa. Então a ideia é que você saia daqui aprendendo como é que isso é possível legalmente e digital, tá? Então o que nós vamos passar aqui no webinar? Nós vamos falar, antes de mais nada, sobre os problemas e as implicações da assinatura física de contratos e documentos para te situar um pouquinho do que os benefícios da assinatura digital. Vamos falar também sobre o panorama da assinatura digital no Brasil e no mundo, para que a gente responda a pergunta, né? Tem validade ou não tem? Como é que eu faço com isso? E para entender também como é que funciona fora do Brasil uma assinatura, principalmente aí se você trabalha com uma empresa multinacional ou tem relacionamentos com empresas multinacionais. Vamos falar também um pouquinho sobre o arcabouço legal da assinatura eletrônica. Então, para falar no Brasil, quais são as leis que garantem a validade de um documento assinado eletronicamente. Vamos falar de tipos de documento que você pode assinar, se você é de RH, se você é do jurídico, se você é de compras e por aí vai. E a ideia no final que vocês também recebam uma apresentação da Veridiana. Ela vai mostrar na plataforma da DocSign, para quem não sabe, a grande referência mundial em assinatura eletrônica, como você de fato assina um documento.
E também a gente vai falar um pouquinho, e como em todos os nossos webinars, nós também presenteamos nossa audiência e não vai ser diferente nisso. Vocês no final também vão saber o presente que a gente preparou para este webinar. Então fica aí. E obviamente no final vamos ter a sessão de perguntas e respostas, tá? Então vamos lá, antes da gente entrar no conteúdo em si, vamos deixar a Veridiana se apresentar melhor, eu também vou falar um pouquinho. Então, primeiras damas, Veridiana, agora sim, fale um pouquinho da sua experiência, nos conte um pouquinho também da DocSign, tá? Perfeito. Bom, eu sou, como eu falei, né, sou uma profissional já com mais de 10 anos de experiência em vendas no setor de financeiro e de tecnologia, então, atuando em empresas de diversos segmentos, com o objetivo de ajudá-las a se tornarem mais digitais, né? Agora a era digital está aí, é o presente, é o futuro de todos os nossos processos e com certeza a assinatura de documentos não pode ficar de fora. Então, eu atualmente estou na DocSign, um pouco mais de um ano, é uma empresa líder no segmento de Agreement Cloud. Então, todo o processo, desde a preparação até a assinatura e gestão de um documento, é o foco da DocSign. Claro que o nosso carro é assinatura eletrônica já há mais de 15 anos, e eu venho tentando proporcionar para o cliente trazer esse ganho de velocidade em seus negócios, redução de tarefas, custos, redução de custos envolvidos no processo de assinatura, riscos jurídicos, e também trazendo bastante consciência ambiental para todas as empresas. Oh, bacana. E bonita essa sua frase, né? Empresas que usam tecnologia no seu dia a dia fecham mais negócios e melhoram a experiência do cliente. Com certeza, a tecnologia hoje é um meio para proporcionar ao cliente, a todas as empresas, consigam trazer mais negócios e melhorarem a experiência do cliente. Hoje é uma parte importante de nossos negócios, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Galera, então vocês, o pessoal que já acompanha nosso webinar já conhece um pouquinho, mas para quem não sabe, hoje sou um profissional de marketing, mas trabalhei muitos anos na área de negócios e tive passagens também por empresas de assinatura digital, uma das grandes do mercado. Atualmente eu lidero a área de marketing da Symbiox. Aqui a gente tem ajudado empresas a obterem melhores resultados com comunicação interna, com gestão de documentos e com rotina de RH. Então, meu trabalho aqui é entregar conteúdo de valor para essas empresas para ajudar a alcançar o objetivo nessas segmentações. E eu costumo dizer que o conteúdo com tecnologia pode levar a sua empresa para o próximo nível. Então, agora a Veridiana vai dar um overview aí sobre o que a gente falou no começo, as implicações da assinatura física, como que é um processo de assinatura no físico e depois fazer essa relação para o digital. Vou ficar aqui nos bastidores fazendo meus pitáculos, fazendo meus comentários, mas a estrela da vez aí é a Veridiana, tá bom, Veridiana? Fica à vontade. Legal. Então, vamos lá. Começar. É importante vocês saberem como que é um processo de assinatura hoje de uma empresa, né? Uma assinatura tradicional no meio físico. Então, toda empresa, a gente diz hoje, que possui sistemas de acordo. O que significa isso? É o ato de criar um documento, de prepará-lo, de pegar as aprovações, de dividir com todas as partes que precisam assiná-lo, tem todo o processo de impressão, de assinatura, de volta, né, retorno desse documento, digitalização, armazenamento e gestão desse documento. Então, todo esse processo, que hoje é muito manual, que a maioria das empresas ainda utilizam desse modelo, ele não traz tantos benefícios para a empresa, porque todos os processos são muito manuais, os sistemas não são integrados, então toda vez que vocês precisam de uma informação, é super complexo de procurar, a experiência que você traz para o teu cliente e para o teu próprio usuário não é tão bacana, fora os custos envolvidos no processo. E quando a gente fala em custos, existem muitos custos envolvidos num processo de assinatura, que são os custos diretos, os custos indiretos e os custos de negócios. Nós já fizemos pesquisas, não só a DocSign, mas em pesquisas de empresas conceituadas fora, nos proporcionaram já saber que um documento ele pode custar para uma empresa até R$ 120. Então, imagina, o que está envolvido nisso?
Os custos diretos, obviamente, eles são mais fáceis de serem mensurados, porque é o custo ali com a impressão, que é a manutenção de uma impressora, que é o custo do próprio papel, a guarda desse documento, a digitalização do processo, os custos com correios, ou motoboys, que são altíssimos hoje em dia, e também custos de cartório, quando vocês precisam autenticar ou reconhecer firma de algum documento. Então, esses custos, eles realmente são mais fáceis de serem mensurados, mas existe muito mais envolvido num processo de assinatura, que são os custos indiretos. O custo indireto é o tempo em que o teu profissional precisa para preparar um documento, imprimi-lo, envelopá-lo, enviar para assinatura, cobrar recebimento desse documento, validação, digitalização e armazenamento. Ufa, é bastante coisa, né? Então, são tempos, são profissionais que, às vezes, há empresas que precisam dedicar um profissional ou mais para fazer somente esse processo. Quando você olha no fim, o custo é bastante alto. E os custos de negócios? O que é esse NIGO que aparece aí? É um contrato not in a good order, né? A sigla em inglês. Significa quando você envia um documento para assinatura, ele retorna com rasuras ou com falta de assinatura e você precisa refazer todo o processo. Antecipação de receita. Então, hoje, num processo, às vezes uma empresa leva 15 dias úteis para assinar um contrato, ou até mais, 30 dias, para conseguir reconhecer a tua receita. Então, no processo eletrônico, você consegue antecipar esse resultado. Além de inadimplência, que você melhora bastante, e um impacto socioambiental, que isso é super crítico hoje em dia, o que a gente mais busca é tornar-nos mais sustentáveis, certo? Então, afinal, o que é uma assinatura eletrônica? Importante vocês saberem que aqui no Brasil não existe uma regra de assinatura de documentos. Então, desde que vocês consigam provar a autoria, a autenticidade e a integridade das informações, qualquer negociação que vocês façam, ela tem validade jurídica. Então, mesmo um acordo físico, como um acordo verbal, por exemplo, ou a assinatura eletrônica, eles possuem validade jurídica. O que difere um contrato físico de um contrato eletrônico, principalmente, é a segurança, pessoal. Então, quando você tem um contrato físico, você tem ali só a data de assinatura e uma assinatura. Geralmente, quando você tem o reconhecimento de firma, que não é a realidade de todas as empresas, você ainda consegue trazer um pouco mais de segurança no processo. Já no meio eletrônico, vocês possuem diversas evidências que provam a autenticidade e a integridade dessas informações. Ou seja, a gente consegue mapear todos esses fatores e proporcionar essa autenticidade e integridade. Então, vocês conseguem comprovar juridicamente esse acordo realizado. Então essa é a principal diferença no meio. Então, Veridiana, desculpa te interromper. Isso é interessante, né? Então, você está falando, a assinatura eletrônica, ela é análoga à assinatura física, só que você muda os componentes. Aí me vem a pergunta aqui, ok, você falou das evidências, porque quando a gente fala de autoria de um documento eletrônico, um documento físico, normalmente você se comprova com um cartório, né? Porque ele fez um reconhecimento de firma, com fé pública, etc. O que seria de fato, qual que é o substituto do cartório quando a gente fala de um processo eletrônico? Quais são as evidências que você dê um exemplo aí para eu até entender melhor como que isso se aplica no meio eletrônico? Claro, não, importante você falar sobre isso. No meio eletrônico, inclusive, vocês não precisam mais fazer esse reconhecimento de firma, porque existem outras evidências que provam a autenticidade da negociação. São elas. No meio eletrônico, inclusive, o desenho da assinatura, ele não traz a validade jurídica no processo. Ele é só um meio de humanizar toda a assinatura de um documento. Então, o e-mail da pessoa é uma referência importante, a data e horário de assinatura, o endereço do IP da máquina, também a geolocalização, uma validação por um token, por exemplo, enviado por um SMS, são todas evidências que uma plataforma mapeia para tornar, né, esse documento autêntico. Então, é dessa forma que nós conseguimos trazer a validade jurídica no meio eletrônico. Excelente. Continuando aqui, existem duas formas de assinar um documento eletronicamente. São dois tipos de assinatura.
que é a assinatura que a gente fala digital e a assinatura eletrônica. Qual que é a diferença delas? A assinatura digital é quando a gente assina um documento usando um certificado digital. Então, hoje a gente tem o ICP Brasil, existem várias empresas autorizadas pelo ICP Brasil a emitirem certificados digitais e você consegue assinar esse contrato usando esse certificado digital. No meio eletrônico, você não... A assinatura eletrônica, ela não precisa desse certificado digital, e aí a gente consegue trazer a validade jurídica utilizando esses elementos probatórios que eu acabei de mencionar, né? O e-mail, o IP, a geolocalização. Então, a diferença deles, o certificado digital, ele acaba trazendo uma segurança a mais no processo, mas os dois formatos têm a mesma evidência, têm a mesma validade jurídica. O que é importante, e até vou mencionar isso mais para frente, sobre a validade jurídica no processo aqui no Brasil. Todas as partes, elas precisam estar em comum acordo em fazer esse processo eletrônico ou digital. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes no nosso processo comercial, por exemplo, você e o teu cliente, eles vão aceitar fazer tanto assinatura digital ou assinatura eletrônica. Porém, existem algumas empresas, instituições, entidades que não aceitam o processo sem o certificado digital. E um deles é o cartório, por exemplo, trazendo aqui para a realidade nossa. O cartório, quando você precisa protestar, né, tem uma inadimplência, você precisa protestar um cliente seu em cartório, um título, por exemplo, o cartório ele só vai reconhecer esse documento se ele tiver assinado com um certificado digital. Então, vocês não podem fazer assinatura eletrônica. Então, esse é o detalhe, é o importante de todo o processo que vocês precisam validar antes de iniciar a assinatura. Então, na plataforma, você vai conseguir ali colocar, mencionar qual vai ser a assinatura, digital ou eletrônica. E aí, intuitivamente, a plataforma já vai instruir como que faz a diferença das assinaturas. Interessante isso que você perguntou, porque me veio até uma situação muito recorrente, né? A empresa, vamos imaginar o seu departamento de RH e eu quero fazer o seguinte, a partir de hoje, todos os documentos do colaborador, aí eu estou falando de contrato de trabalho, mudanças, etc., eu quero que seja eletrônico para acabar com o papel ou diminuir, né? Fazer o paperless. Mas aí eu olho lá, eu tenho 500 colaboradores, então o que você está me dizendo é o seguinte, com a assinatura eletrônica eu não preciso comprar um certificado digital para cada um desses colaboradores, pagando lá um valor, normalmente a partir de R$100 por ano. Então eu consigo, é uma alternativa para eu não precisar comprar um certificado para todos os colaboradores e conseguir assinar, por exemplo, contratos de trabalho. Entendi certo, Veridiana? É isso mesmo, perfeito, Cristiano, é isso mesmo. Então, nos processos de RH, geralmente não são necessários a assinatura com o certificado digital. Então, não é necessário comprar um certificado para cada colaborador, mesmo porque acaba trazendo um custo maior para a empresa. Então, com certeza, você não precisa fazer isso e você pode ir para o meio eletrônico, sem problemas. Ok. Falando um pouquinho sobre o panorama de assinatura digital. Cristiano, acho que um pouco sobre esse histórico. Legal. O que é a assinatura eletrônica fora do Brasil? A gente está falando, obviamente, vai focar no Brasil, mas isso ninguém está reinventando a roda aqui, né? A assinatura eletrônica existe arcabouços legais fora do Brasil e nos Estados Unidos foi o primeiro a criar. Lá tem tanto leis federais como leis estaduais. Mas é importante notar que lá já é muito clara a associação da assinatura eletrônica com a assinatura física. Então, isso já é muito claro para todo mundo que celebra um contrato ou celebra um documento. Na Europa, foi bem depois, né? Se a gente olhar aí, tem 6 anos, que também criou-se uma lei para criar a estrutura para que eu saiba os componentes para usar para fazer uma assinatura eletrônica. A diferença é que lá a assinatura eletrônica ela é diferente da assinatura física e a assinatura digital, como muito bem falou a Veridiana, que usa o certificado digital, ela sim é equiparada à assinatura física e tem uma lei lá. Então, por que é importante você saber disso? Obviamente, como eu falei, se você tem relações internacionais, celebra contratos internacionais ou uma empresa multinacional, você precisa entender que tipo de lei vigora nos países que você tem relação. Ok? Aí a Veridiana agora sim vai falar de Brasil. Já o próximo slide é para responder a pergunta se tem validade ou não e qual é a lei que garante isso.
Perfeito. Aqui no Brasil, existe uma medida provisória, que é a 2200, dígito 2/2001. Então, ela está vigente desde 2001, e basicamente essa medida provisória, ela permite com que todas as partes, quando estiverem de acordo, elas possam fazer a assinatura do seu documento, tanto usando um certificado digital ou não. Então, a assinatura, ela é válida juridicamente, desde que você consiga comprovar a autenticidade e a integridade das informações, que é um pouco do que a gente acabou de mencionar. Então, toda a plataforma, ela emite um certificado de conclusão que tem todas as evidências probatórias importantes para trazer essa autenticidade e integridade. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitos processos já sendo feitos por meio de assinatura eletrônica ou usando um certificado digital. Então, vocês podem usar tranquilamente. Parece uma coisa recente, mas já está vigente desde 2001, tá? Até falando agora, entrando um pouquinho sobre os benefícios da assinatura eletrônica, né, a gente tem muitas formas de melhorar todos os seus processos dentro da empresa, mas aqui tem 6 principais indicadores que vocês vão com certeza melhorar usando uma assinatura eletrônica. Então, o primeiro deles é a redução do tempo de assinatura de um documento. Então, vocês ganham muita velocidade nos seus negócios, e a gente mapeou aqui dentro da nossa própria base da DocuSign, para vocês terem uma ideia, são mais de 500 mil clientes usando o DocuSign ao redor do mundo. Nós já mapeamos que 50% dos documentos que são assinados, eles são finalizados em menos de 24 horas. E 80% de todos os processos são finalizados em um dia. Ou seja, a facilidade que traz a assinatura eletrônica é muito grande. Você pode assinar de qualquer local, usando qualquer dispositivo, então um celular, um tablet, um computador, e isso acaba trazendo agilidade no processo. A questão dos custos, então, dá para reduzir até 75% ou mais dos custos envolvidos. Nós já mencionamos aqui os custos diretos, indiretos e os custos de negócio. Os riscos jurídicos são reduzidos porque você consegue trazer muito mais segurança no processo, você consegue melhorar o seu compliance, ficar de acordo com o teu compliance e auditorias, e acaba trazendo menos riscos jurídicos no teu processo. Produtividade. Então, você acaba diminuindo muito a burocracia do teu processo, evita os erros também de contratos, de ter que armazenar, digitalizar, isso se perde muito tempo no processo manual, e no processo eletrônico você tem esse ganho. A inovação, obviamente, a gente não pode esquecer da experiência que a gente proporciona para o nosso cliente, melhora bastante, e os clientes reconhecem esse diferencial, então é muito mais fácil para o cliente seguir com uma empresa que tem essas facilidades, né? E, por fim, a sustentabilidade. Então, mais de 20 bilhões de folhas de papel já foram economizados e preservados as árvores usando um meio eletrônico. Então, nós temos que pensar de forma sustentável hoje em dia, né? Isso é interessante que você falou. Aí eu fico me perguntando, obviamente, na prática, você tem pessoas mais familiarizadas, né? Você falou aí da experiência do usuário. Pessoas mais familiarizadas com tecnologia, que fazer uma assinatura eletrônica com o dedo no celular não é grande dificuldade. Mas, obviamente, você tem pessoas, digamos, um pouco menos familiarizadas, que não tem tanta familiaridade de usar um smartphone, fazer uma assinatura. Aí eu queria ver na sua experiência, né? Você acredita que a assinatura digital serve para todo mundo? Isso aí é democrático? Funciona para qualquer tipo de perfil de público? Com certeza funciona para qualquer tipo de perfil, de público, de idade. Hoje em dia, crianças possuem um celular, então as pessoas mais velhas também, então é possível sim assinar documentos, não importa o quanto a pessoa tem de conhecimento em tecnologia, então é super simples de ser feito sim, tá bem? Certo. Inclusive, eu vou mostrar um pouquinho lá na frente para vocês como que faz para criar e assinar um documento, tá? Vamos passar um pouquinho sobre a parte do que a gente pode assinar dentro de um processo eletrônico. Bem, aqui na DocuSign, nós já mapeamos mais de 2.000 casos de uso, para vocês terem uma ideia. Então, onde você tem papel no teu processo, na tua empresa, você pode
transitar para o meio eletrônico, não tem problema nenhum. Então, alguns exemplos que a gente trouxe aqui, que são muito comuns, no RH, que a gente já até mencionou um pouquinho. Então, todos os contratos de trabalho, cartas ofertas, assinatura de políticas da empresa, de comissionamento dos seus vendedores, todos os processos, até mesmo demissão, pode ser feito pela DocuSign, e isso já tem reconhecimento jurídico, tá? Na parte de vendas, contratos, propostas, contratos de comerciais e contratos de prestação de serviços também, RFPs, podem e são assinados de forma eletrônica hoje em dia. No jurídico, tem crescido muito, inclusive, escritórios de advocacia utilizando o DocuSign, porque vocês podem assinar NDAs, acordos, contratos, procurações, tudo é possível ser feito de forma eletrônica. E também a área de compras ou financeiro, com envios de notificações, inclusive, pedidos de compras, aprovações de orçamentos, contratos, todos esses processos, eles podem ser feitos de forma eletrônica, sem problema nenhum, tá? Qualquer papel que você tenha na empresa, você pode eliminar, lembrando sempre de validar todo o teu processo, se ele vai ter algum empecilho ou não para ser feito, tá bem? Bom, desculpa te interromper, Veridiana, mas até me lembrou uma experiência nossa aqui. Nós lançamos há algum tempo uma plataforma de admissão digital. Na prática, ela substitui aquele envio dos documentos por RH físico para via celular. Eu tiro foto, envio, não tenho esse envio físico, né? O que a gente percebeu que daria para melhorar na ferramenta? É justamente a assinatura eletrônica. Porque uma vez que eu já tenho esses documentos nativos digitais, eles já nascem digital, lá o documento de identificação, contrato de trabalho, por que não então colocar assinatura eletrônica para não precisar materializar e guardar esse documento numa gaveta, no armário ou numa guarda externa? Então a gente percebeu que aliar essas rotinas de RH, né, falando um pouquinho de RH especificamente, pode realmente complementar o que o RH ou algumas pessoas chamam desse RH digital, né, ou a jornada digital do colaborador. Então, é um tipo de aplicação também que é possível fazer juntando duas tecnologias diferentes. Até trazendo alguns outros exemplos, né? Temos trazendo umas referências para vocês diferentes até, nós temos o caso da CVC. CVC, acho que todo mundo conhece, ela tem 46 anos de história no mercado de turismo, são mais de 1.200 lojas franqueadas pelo Brasil. Então, desde o início de suas atividades, a empresa investe muito na experiência com o cliente. Então, eles estão sempre acompanhando essa transformação digital e acabou adotando a solução de assinatura eletrônica para aprimorar o processo de compra de viagens. Então, só para vocês terem uma ideia, a CVC atende cerca de 4 milhões de pessoas por ano. E aí, o resultado de tudo isso, então, com a assinatura eletrônica, o processo que antes era impressão de 2 vias de um único contrato, totalizando 14 páginas para cada cliente, tornou-se muito mais rápido e prático. CVC estimou que, a partir da implementação com a DocuSign, foram economizados 56 milhões de folhas de papel por ano. Vocês têm ideia disso? Então, além de eliminar esse gasto com papel, as lojas não precisam mais se preocupar com o armazenamento dos documentos físicos, nem com processos de digitalização e direcionamento dos contratos para a matriz, já que o fluxo está todo automatizado com a DocuSign. E aí, trazendo também um outro caso, que é do iFood, que é líder em delivery online de comida no Brasil. O iFood, apesar de ser uma empresa totalmente digital, ainda haviam processos que não são digitais, que envolvem principalmente os contratos. Então, pensando nesse cenário, com o objetivo até de agilizar o processo interno, a iFood procurou a DocuSign, e um dos maiores problemas que eles tinham era a dependência do uso do papel. Então, toda assinatura de contrato ou um representante do iFood tinha que visitar um restaurante para enviar o documento para assinar. Hoje, eles já fazem de forma digital, usando a assinatura eletrônica da DocuSign. Então, melhorou muito a qualidade, a agilidade dos processos, eles não tiveram mais problemas com erros de contratos, que isso era muito comum. E eles conseguiram gerar um crescimento de 133% do resultado da empresa e mais de 237% de novas parcerias ao longo de um ano. Então, são benefícios que realmente ajudam no dia a dia.
Podemos entrar numa demonstração para vocês verem como que funciona. Legal, sim, acho que todo mundo está esperando. Enquanto isso, eu vou preparando porque a gente está com um probleminha no delay do vídeo. Parece que o vídeo está com dia a delay. dia. E se eu liberar aqui, pode ser que aí não sincronize. Então eu vou corrigindo aqui. Enquanto isso, tem uma pergunta, Veridiana, que veio aqui do Valdir. O Valdir perguntou, ó, interessante essa pergunta, né? Projetos de engenharia, exemplo, relatórios e plantas, podem ser assinados por assinatura eletrônica? Ótima pergunta. Até onde eu sei, são documentos muito pesados, né? Na sua experiência, é possível assinar também esse tipo de documento? Olá, Valdir, tudo bem? Sim, respondendo sua pergunta, é possível. Nós temos, inclusive, um dos principais clientes que atendemos, segmentos, é de construção, de engenharia, e eles usam bastante a DocuSign para fazer exatamente a assinatura de relatórios e plantas, de validação de documento. A DocuSign ela tem uma capacidade muito grande para armazenar esses documentos. Então, mesmo eles sendo pesados, são suportados pela plataforma. Então, pode fazer esse processo sim, com certeza. Ótimo. Podemos começar? Então tá bem. Bom, essa daqui é a telinha da DocuSign. Vocês não precisam, na contratação, vocês não precisam fazer nenhum tipo de instalação no computador de vocês. Também não precisa de projeto, é muito simples de usar, o acesso é um link na própria web, tá? Então, entrando aqui na plataforma, eu venho nessa parte de assinar e obter assinatura, clico em novo e vou enviar um envelope. A primeira parte do processo é fazer o upload do documento de vocês. Então, é possível tanto fazer por nuvem, a gente tem essas opções integradas, como o Google Drive, por exemplo, ou fazer o upload da própria máquina de vocês. Então, aqui eu localizo nos arquivos o documento que eu preciso fazer o upload. Então, eu seleciono. É importante vocês saberem que não precisa transformar o documento em PDF, a plataforma já faz isso automaticamente, e vocês conseguem submeter qualquer tipo de formato, exceto vídeo e áudio. Então, um Excel, um PPT, um Word, todos são automaticamente traduzidos para um formato em PDF e todas as informações são criptografadas. Então, o DocuSign não tem acesso a nenhuma informação que vocês transitam por aqui. Sei que isso é uma dúvida recorrente, muito importante de saber. A DocuSign, ela tem um conjunto completo de certificações que garantem, inclusive, a proteção dos dados de vocês, tá bem? Então, uma vez feito o upload dos documentos, eu venho para a parte de adicionar os destinatários ao envelope. Ou seja, preciso cadastrar aqui todas as pessoas que precisam assinar. Então, eu coloco o e-mail e o nome da pessoa. E também, vou colocar aqui 2 vezes meu e-mail. É possível a gente definir uma ordem que as pessoas precisam assinar. Por exemplo, dá para trocar aqui, como vocês podem ver. E também é nesse momento que a gente seleciona se vai ser uma assinatura eletrônica ou se será uma assinatura feita com certificado digital, tá bem? Então, feito aqui o processo de assinatura, né, de construção do teu workflow de assinatura, a gente vem para a parte de cadastrar aqui o assunto. Então, é totalmente personalizável o assunto que vocês colocam aqui e também a mensagem no corpo do e-mail. Tudo isso fica a critério de vocês, tá bem? Vou colocar aqui uma mensagem para vocês. Feito isso, para a última etapa do meu processo, né? Eu clico aqui no botão avançar e é nesse momento em que eu vou definir aonde as pessoas precisam assinar no meu documento. Então, esse é um diferencial bem bacana da DocuSign, que todas as informações, elas ficam registradas no próprio documento, tá bem? Então, é bem legal para essa questão que o Valdeci comentou sobre a validação de um contrato de engenharia, por exemplo, de um plano, alguma coisa assim. Aqui, eu tenho as pessoas que precisam assinar o documento, divididas por cores, para facilitar a configuração. E eu tenho também esses campos padrão. Ou seja, a DocuSign não é somente pegar uma assinatura. Se vocês precisarem complementar o contrato de vocês com alguma informação, a gente tem todos esses ícones para ajudá-los.
Então, é só pegar a opção que vocês querem, arrastar e deixar no documento, onde a informação precisa ficar. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso que a pessoa que vai assinar o contrato coloque o nome completo dela aqui. Ou então, ela registre o endereço dela. Então, eu trago a tagzinha do texto para que a pessoa consiga preencher o endereço dela. Bem? E aí, eu venho aqui para a seção de assinatura. Então, no meu contrato tem aqui a parte de assinatura. E eu arrasto a tag de assinatura. Então, é exatamente aqui onde a minha informação, a assinatura do meu cliente vai ficar. Então, eu posso colocar, inclusive, outras opções. Tem o nome completo, eu posso colocar a data em que a pessoa está assinando, eu posso colocar a função dessa pessoa na empresa, por exemplo. Eu posso, inclusive, solicitar para essa pessoa anexar um contrato social, uma procuração, uma RG, um CPF, por exemplo. Então, você deixa essa tagzinha de anexo aqui e habilita para a pessoa conseguir fazer o upload dos documentos. Feita a configuração de uma pessoa, a gente vem para a próxima e faz a mesma coisa. Vamos supor que essa pessoa precise assinar como testemunha, então arrasto aqui a tag de assinatura no campo de testemunha, coloco o nome, a data, e geralmente precisa ter um RG de uma testemunha. Eu posso arrastar o texto aqui, colocar o RG para que ela consiga digitá-lo. Feito toda a estruturação das pessoas, eu envio para assinatura. Somente isso que precisa ser. Agora eu vou mostrar para vocês como seria o usuário assinando o documento. Não sei se alguém já assinou aqui, mas eu entrando aqui no meu e-mail, por exemplo, eu recebi aqui, né, teste DocSign, eu preciso clicar nesse revisar documento. Para abrir, né, nesse momento, ele abre uma tela segura da DocSign, ou seja, as pessoas elas não precisam fazer um cadastro prévio, não precisam ser usuárias da DocSign para assinar um documento. Então, abre aqui no browser da pessoa, ela dá um continuar, lê todo o contrato e inicia a assinatura. Então, essa primeira aqui, ela é uma testemunha. Então, para assinar, a gente vem, tá vendo? Exigido assinar aqui. Eu clico nesse ícone de assinar, e aí a DocSign traz algumas opções. A pessoa, ela pode adotar essa assinatura aqui, ela pode alterar o estilo, inclusive, lembrando que no meio eletrônico, o desenho da assinatura não importa tanto, então ela não precisa assinar igualzinho ao documento dela. E ela pode desenhar também. Dá para assinar tanto com mouse, quem tem habilidade sai perfeito, eu não tenho muita, ou ela pode assinar com o dedo se a tela for touch, tá bem? Eu vou escolher aqui essa assinatura, vou adotar. Aqui está me exigindo o RG também, então eu vou colocar aqui os números testes e eu concluo. A partir do momento que eu concluo a assinatura, a minha segunda pessoa do fluxo recebe o documento para assinar. Então, só fazendo aqui mais um teste para vocês verem. Recebi no meu Outlook. Vou clicar em revisar documento da mesma forma. Vai abrir o ambiente seguro da DocSign. E aí eu vou conseguir fazer a assinatura também. Então, eu continuo. Aqui ele está pedindo para eu colocar o meu endereço. Vou colocar teste aqui no número. Já traz o meu nome. Eu avanço. E aí eu tenho essas informações para completar. O interessante é que, como a primeira pessoa já assinou, eu consigo visualizar a assinatura dela. Aqui está me exigindo um anexo, então eu posso clicar, por exemplo, fazer o upload da minha CNH. Vamos supor que vocês tivessem pedido esse documento. Faço o upload do documento, eu posso criar mais de um documento, o upload. Aqui ele já trouxe o meu cargo. Vou mudar, porque como eu já fiz algumas demonstrações, ele já trouxe automático, mas eu posso facilmente colocar aqui qual eu quero. Assino, então escolho aqui minha assinatura da mesma forma, só para vocês verem que o CNH, ela ficou aqui embaixo, não sei se já está aparecendo para vocês, mas todos os documentos, eles ficam armazenados numa visão única para o cliente, tá bem? E aí eu concluo a assinatura. Então, nesse momento em que eu concluo a assinatura, eu encerro o ciclo do meu contrato.
Então, nesse momento, todas as partes envolvidas vão receber uma cópia do documento já assinado no e-mail, assim elas podem armazenar da forma que elas quiserem. E quem faz parte da empresa, né, tem acesso ao DocuSign, consegue visualizar os documentos assinados nessa aba gerenciar. Então, aqui é como gerenciar um Outlook, inclusive. Você consegue visualizar todos os documentos e vocês podem, inclusive, fazer a busca tanto pelo assunto quanto pelo nome das pessoas. Ele traz para vocês os documentos. Então, clicando aqui, eu consigo visualizar todos os documentos, na lateral aqui também. E quando eu clico nesse botão baixar, eu consigo baixar todos os documentos separadamente, ou eu posso combiná-los todos em um PDF único. E aí fica a critério da empresa. Tem empresas que preferem manter todos os documentos armazenados na DocuSign, já que é um ambiente muito seguro e também acaba não ocupando o teu espaço de armazenamento da empresa. E tem clientes que preferem baixar os documentos e armazená-los no teu servidor. Então, aqui, quando eu abro o PDF, ele traz o documento já com todas as informações. Tá vendo a assinatura de todo mundo. Mais para baixo, eu consigo ver a CNH que foi armazenada, que eu fiz o upload, e também consigo ver o meu certificado de conclusão. Acho que logo mais aparece aí para vocês, é um certificado que traz todas as evidências probatórias para garantir a autenticidade e integridade das informações, como eu falei. Então, aqui ele traz o e-mail de todas as partes, né, por onde elas assinaram o documento, traz o IP delas, o endereço de IP delas, o horário em que foi visualizado e assinado o documento, e mostra se foi uma assinatura eletrônica ou digital, usando o certificado digital. Então, esse documento, eles sempre vão ter todas as partes envolvidas com todas as evidências delas. Então, num processo em que vocês precisarem abrir um processo jurídico, enfim, esse documento vai ser importante para garantir a autenticidade das informações. E é dessa forma que a gente assina um contrato. O que você achou? Cristiano, pessoal, tem alguma dúvida? Muito bom, Veridiana. Enquanto o pessoal pode escrever, né? Eu já vi que tem algumas dúvidas. Daqui a pouco a Fernanda vai nos ajudar, vai separar aí as perguntas para a gente. E caso precise voltar aí, acho que a gente consegue, mas excelente. Bom, nós, enquanto parceiros da Symbiox, já colocamos assinatura em alguns dos nossos produtos, por exemplo, esse de admissão digital. Então, a gente tem, fora essa experiência de acessar a plataforma, também de conseguir assinar um documento eletrônico dentro de uma outra plataforma, seja de admissão, seja de gestão de documentos. Mas vamos lá, galera, vamos já caminhando aqui para o encerramento. E como nós prometemos para vocês, tem um presente especial para você que ficou até agora nos acompanhando, né? Então, qual que é o nosso presente especial para vocês? Vocês vão receber no e-mail de vocês, depois do nosso webinar, ou no máximo amanhã, vão receber 2 descontos especiais, preparados tanto pela Symbiox, quanto pelo pessoal da DocuSign, aí pela Veridiana. Vocês vão ter um cupom de 30% de desconto, válido por 15 dias, nos produtos da Symbiox, alguns que já têm assinatura digital, como de admissão digital, e também algumas outras coisas que a gente faz, como intranet, consultoria em SharePoint. Então, vocês vão receber esse cupom de desconto depois do webinar. E a DocuSign, gentilmente, também a gente combinou, e eles também trouxeram mais um cupom de desconto. Então, vocês vão ganhar 2 cupons de desconto. Esse da DocuSign é de 20% no pacote anual de envelopes, tá? Então, vocês vão receber e vão conseguir sair daqui e já desfrutar dessas tecnologias com um super cupom de desconto. E qualquer dúvida sobre os cupons, se você já tiver, também mande aí, porque agora nós vamos lá para a sessão de perguntas. Posso já ir respondendo uma pergunta que eu vi aqui? Pode, fica à vontade. O Douglas perguntou se ele pode iniciar documentos assinados pelo GED. Se puder aparecendo, por favor. Legal essa pergunta sua, Douglas. A DocuSign, ela tem APIs abertas para vocês conseguirem integrar a DocuSign com qualquer sistema de vocês. Então, da nossa parte, DocuSign
fácil de fazer, né? Uma documentação muito amigável. Então, todos os documentos, eles podem ser assinados e automaticamente integrados no teu GED. Então, você consegue ir fazendo a gestão dos documentos depois de assinados pela DocSign. Legal. A Fernanda está com um pouquinho de dificuldade de entrar, mas eu consegui aqui também separar algumas outras perguntas e eu vou fazendo para você. Combinado. Bom, vamos lá. Tá, o Valdir, que fez aquela primeira pergunta, ele mandou outra aqui. Se utiliza a assinatura, os recursos do Acrobat PDFA, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Valdir, se depois você quiser esclarecer um pouco melhor, ele perguntou sobre os recursos do Acrobat no PDFA. Não deu para compreender muito bem, se você puder mandar aqui novamente, nós respondemos. Ah, tá. Não, ele já está mandando. Bom, tem também o Jonas Buriti, ele está perguntando aqui, existem casos específicos em que a assinatura eletrônica não é válida, Veridiana? Não tem como a gente saber 100% de todos os casos. É importante sempre validar antes. Então, por exemplo, assinaturas de contratos, contrato social da empresa. Esses processos ainda estão em evolução, tanto que algumas juntas comerciais já aceitam, outras não. Então, é sempre importante validar se o que você precisa assinar, todas as partes vão poder aceitar o documento. Tá bem? Mas a maioria dos processos hoje já são aceitos em validade jurídica. Ótimo. Tem outra pergunta aqui do Douglas R. Qual o público principal das assinaturas? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas? A gente tem todos os perfis, Douglas, tanto pessoa física quanto jurídica, elas assinam documentos. Se for digital, por exemplo, usando certificado digital, tanto esse CPF quanto esse CNPJ, eles servem para assinatura dentro da plataforma, tá? E a assinatura eletrônica é, assim, sempre pessoa física que vai representar uma empresa, certo? Ótimo. Tem uma aqui do Rubens Souza. No formato de assinatura digital, é possível gerar uma extensão com as evidências da assinatura? Na assinatura eletrônica é feito da mesma forma? Esse aqui parece que entende, viu? Que é bem técnico. Consegue responder, Veridiana? Vamos ver se eu entendi. Independente da assinatura ser digital ou eletrônica, sempre vão ter todas as evidências histórico mapeado daquele documento. Então, não sei se é exatamente isso que você está perguntando, mas tanto a assinatura eletrônica como digital vão ter as evidências probatórias mapeadas. Ok. Rubens, se não foi isso, aí você pode complementar aí, tá? Aí tem uma Omar Costa. O que fazer caso meus fornecedores e clientes não aceitem os documentos assinados digitalmente? O Omar quer te colocar na fogueira, Veridiana. Não, é boa essa pergunta, porque tem empresas que me falam a mesma coisa, me perguntam a mesma coisa. Eu quero assinar de forma digital, mas o meu fornecedor não aceita. Juridicamente, tecnicamente, é possível fazer assinatura começar digital e depois ser física, mas não é recomendado. Também, juridicamente, é importante que se um processo começa no meio físico, ele termine no meio físico, ou se ele começa no meio digital, ele termina no meio digital, para que a gente consiga ter mapeado todas as informações. Eu entendo, Mara, assim, a gente, apesar de uma medida provisória já aprovada desde 2001, existem ainda muitas inseguranças no mercado. Então, é um passo importante que a gente tem que dar de ajudar os nossos clientes a entenderem o processo. Esse webinar que a gente está fazendo, que o Cristiano promoveu, com certeza ele acaba ajudando as pessoas a entenderem qual que é a validade no processo, a segurança. Então, é mais uma questão de você conseguir ir, aos poucos, evangelizando os teus fornecedores, os seus clientes, tá? A gente tem bastante cliente já aqui no Brasil, mais de 2.000 clientes só no Brasil, assinando pela DocSign. Legal, eu vou selecionar mais umas que tem bastante aqui, até para a gente cumprir o horário que nós combinamos. O Valdir complementou aquela pergunta sobre a Adobe, acho que ficou mais claro. Ele perguntou se a sua assinatura, ela utiliza os recursos da Adobe Acrobat PDF como criptografia para assegurar a legitimidade do documento. Pergunta do Valdir.
Isso, é tudo feito pelo PDF. Legal. Bom, tem mais algumas aqui, eu vou selecionar mais duas. Boa, essa aqui do Lucas Dias. O meu contador pode assinar documentos por mim? Boa pergunta. Ah, depende, não sei exatamente o que você quis dizer com isso. Às vezes, o seu contador precisa assinar documentos da empresa e você pode mandar um usuário para ele usar o DocuSign para ele fazer a assinatura deles. Ele assinar por você, imagino que ele, não sei se ele tem o teu certificado digital ou não. Assim, com o certificado digital você precisa validar a senha, então para assinar o documento. Com assinatura eletrônica, é complicado, assim, a pessoa tem que assinar por ela para que você não se responsabilize por uma coisa errada. Então, não sei se foi isso que você quis dizer, mas se ele chegasse no certificado digital. Certo. Se quiser complementar, Lucas, eu acho que o que ele está falando é porque normalmente quando é o certificado digital, né, a pessoa que ela faz, ela pega lá o token e dá lá para o contador e esquece, né, nem lembra que tem. Acho que talvez o que ele quis dizer é a mesma coisa com a assinatura eletrônica? Aí não, é diferente nesse caso, né? Sim, a assinatura eletrônica é direcionado geralmente ao e-mail da pessoa própria para que ela possa acessar e assinar. Tá, show E ficar registrado o e-mail da pessoa. Show de bola. Vamos lá, mais duas e a gente encerra, tá? Vamos lá. Tem uma aqui que o Marcelo Alexandre perguntou e o Douglas reforçou que também é interesse dele. Mas antes dessa, vamos para uma aqui que também é do Marcelo Alexandre, que ele pergunta: esse tipo de serviço já está homologado pela LGPD? Excelente pergunta, e eu vou aproveitar, Marcelo, também para te indicar, você encontra no nosso canal, a gente fez um webinar só para falar sobre LGPD. Como se adaptar, multas e várias outras coisas você pode procurar aí, tá no nosso canal. Aí eu volto à pergunta aqui, Veridiana, esse tipo de serviço é homologado pela LGPD? Aí eu vou até acrescentar, existe relação da assinatura eletrônica com a LGPD ou não? A DocSign ela já está em conformidade com a Lei de Proteção aos Dados da Europa, então toda a plataforma já está homologada para isso. Como a LGPD ainda não está vigente, nós estamos preparando a documentação necessária para poder ter essa segurança, as pessoas terem a segurança com relação à LGPD. Mas em termos de tecnologia, a plataforma já está totalmente preparada para isso, tá bem? É só uma questão agora de formalização de documentações, de processos. Mas a GDPR, que é da Europa, a DocSign já tem até informações públicas. Opa, eu acho que travou o seu, Veridiana, mas deu para captar o finalzinho. Então, vamos para a última pergunta, que foi também do Marcelo Alexandre, e o Douglas aqui reforçou. Ele falou custo, interrogação. Então, ele está querendo entender a estrutura de custos. Obviamente, né, a gente tem que falar aquela pergunta chata que depende, né? Depende do que você vai fazer, porque, como a Veridiana falou, você tanto pode acessar a plataforma direto, como você pode utilizá-la integrada em alguma outra coisa. Mas eu acho que dá para dar uma noção, assim, né, para eles, assim, do que seria o custo de uma assinatura eletrônica. Eu até mudaria, tá? Eu vou perguntar, o investimento de uma assinatura eletrônica, que como nós comentamos, ela é muito mais barata que a física, né? Que sai lá $36. Então, nos dá uma noção de grandeza, só porque o pessoal saia daqui entendendo isso, Veridiana? Assim, é o que você falou mesmo, depende. A precificação da DocSign, ela é baseada na quantidade de documentos que vocês vão enviar para assinatura num período mínimo aí de 12 meses, por exemplo. Então, a gente faz essa estimativa, a gente chama de envelope, porque você pode ter mais de um documento dentro de um envelope para uma pessoa assinar. Então, a gente faz essa estimativa e precifica. Então, dependendo do teu volume, a margem acaba sendo diferente, dependendo disso. Mas o que eu posso garantir para vocês é que fica mais, o valor, o investimento é melhor do que o investimento de um envio por motoboy, por exemplo. Ele é menor, com certeza. Então, só para vocês terem uma referência. Pô, legal.
Bom, galera, a gente já vai caminhar para o final. Essas eram as únicas. Teve mais aqui, mas aí depois a gente pode responder para vocês. Aqui eu quero imensamente agradecer a Veridiana e a DocSign por participar deste webinar. E para todos vocês que participaram até aqui, diz aí depois dos comentários, comenta agora aí se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem saber mais, se tem algum assunto dentro desse contexto de assinatura eletrônica que vocês querem entender mais, a gente pode voltar, né, Veridiana, e fazer um outro webinar só para falar sobre isso. Também eu ia pedir desculpa para vocês, a gente tinha bolado uma dinâmica de vídeo, onde eu e a Veridiana apareceria, tirei uma dinâmica legal, mas teve aí um problema de delay, aí eu preferi não mostrar para que vocês não percam a qualidade aí da nossa apresentação, tá? Reforço, tem muito mais webinar no nosso canal, não saia antes de se inscrever no canal para receber direto nas notificações do celular, do computador, os novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e galera, muito obrigado mais uma vez. Fernanda que ficou aí nos bastidores, não conseguiu entrar aqui, mas muito obrigado também. E a gente se vê no próximo webinar. Fiquem ligados, ok? Abraço. Veridiana, dá o seu tchau aí para a gente se encerrar. Claro, obrigada, pessoal, pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Deixo os meus contatos com o Cristiano também. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, quiserem conhecer um pouco mais sobre a DocSign, fiquem à vontade de me procurar, tá bem? Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Cristiano, pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.